Almirante, estamos sendo atacados por algo que não conseguimos identificar com precisão. São objetos voadores, discos voadores de cor escura, metálicas, senhor, com suásticas desenhadas na parte superior. Oi gente, tudo bem? Eu sou Maíla, este é o Era Uma Vez e hoje a gente vai falar sobre o livro O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril, da MC Pereda. Antes de falar sobre o livro, eu gostaria de parabenizar a autora pelo seu aniversário, que foi no último sábado, dia 21 de fevereiro. Maria Pereda, parabéns e um beijo grande. Bom, vamos ao que interessa. Esse livro é o segundo livro da trilogia O Sol Negro. Na verdade, eu não sei se continua sendo uma trilogia. Quando eu fiz o vídeo para o primeiro livro, que é O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, se tratava de uma trilogia, mas agora eu estou escutando falarem de série. Não sei se vão ser apenas 3 livros ou se vão ser mais. Porém, esse aqui é o segundo livro da série ou trilogia. E mesmo sendo um segundo livro, não quer dizer que eu necessariamente tenha de ler o primeiro. Por quê? Porque os livros são independentes. Os acontecimentos aqui narrados começam e terminam neste livro. Também, caso algo tenha relação com o que aconteceu no primeiro livro, os próprios personagens explicam o que aconteceu ou então a autora coloca como nota de rodapé. Mas se você está interessado em começar a ler esses livros, eu aconselho que você os leia na sequência, porque esse livro aqui é bem esclarecedor e já vai preparar você para toda a ambientação e todos os acontecimentos desse segundo livro. Gente, esse barulhinho que vocês vão ficar escutando é a minha cadelinha, que ela está aqui ao lado e está brincando. E até o presente momento ela está quieta, então esse barulhinho é o mínimo que ela pode fazer. Eu espero que ela pare por aí. Bom, mas esse livro aqui começa com uma cena de dezembro de 1946 na Antártida, né? Um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então a gente encontra uma equipe de americanos que estão na Antártida com o objetivo de mapear aquele continente. Por que eu digo mapear o continente? Logo no comecinho do livro, a gente vai perceber que o real objetivo dessa equipe não é mapear o continente antártico, e sim descobrir a localização de uma cidade que supostamente existe na Antártida, que está ocupada por alemães que se exilaram ali antes da invasão das tropas aliadas. Essa cidade é chamada por vários nomes no livro, mas entre eles eu vou chamá-la aqui de Pequena Berlim. Essa cidade teria sido construída por seres que habitaram a Terra antes de nós, e os alemães teriam tido contato com esses seres e acabaram usando essa cidade, né, quando esses seres ou abandonaram a Terra ou deixaram de existir por aqui. Então esta equipe de americanos está lá na Antártida e chega um momento que eles começam a ser atacados. No começo eles não sabem identificar quem ou o que os está atacando, mas logo eles percebem que se trata de discos voadores nazistas. Daí no segundo capítulo a narrativa vem para março de 2013 em São Paulo, e a gente encontra os membros da Thule Brasil na sala de reuniões, né, debatendo exatamente este assunto que nos foi apresentado no primeiro capítulo. Aí, para quem não leu o primeiro livro e não assistiu o meu primeiro vídeo, o vídeo que eu fiz sobre o primeiro livro, eu vou explicar o que é a Thule Brasil. A Thule Brasil seria uma sociedade secreta, né? A sociedade Thule existiu na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial e delas originou-se a sociedade Vril, né? Só que deturpando os princípios da sociedade Thule, que seriam utilizar a energia Vril, e a energia Vril vem a ser toda a energia que permeia o universo, ou seja, tudo seria essa energia Vril. Então, o objetivo da sociedade Thule seria manipular essa energia para o bem. Já a sociedade Vril teria o objetivo de utilizar essa energia para adquirir poder, né? Então não seria utilizada para o bem. É mais ou menos assim. Então, voltando à sala de reuniões da Sociedade Thule Brasil, entre os presentes a gente vai encontrar Maia, David,
Armando e Ana, que após uma longa conversa de todos os integrantes sobre possíveis locais de fuga dos nazistas, Gabriela, que é uma ex-sacerdotisa da Sociedade Vril, que foi resgatada pela Sociedade Tully no primeiro livro, começa a falar sobre algumas visões que ela teve quando estava sendo manipulada pelos integrantes da Sociedade Vril e pelas drogas que ela era obrigada a utilizar estando lá. Uma dessas visões é que eles teriam que encontrar 2 bastões e esses bastões serviriam para manipular a energia Vril, tal como Maia fazia com o Dorje, não me lembro mais, o gerador Vril no primeiro livro, e esse gerador Vril acabou sendo perdido. Esses bastões seriam os bastões de Thor. Aí, gente, eu vou pedir desculpa, porque eu não sei a pronúncia certa desse nome, se é Thor ou se é Thoth, né? Eu vou colocar aqui na tela como é que se escreve, porque se trata de um deus egípcio, né? É um deus que tem a cabeça de um pássaro, e daí é só o que eles sabem sobre esses bastões. Sabendo que tais objetos são extremamente perigosos caso caem em mãos erradas, e sabendo também que a Sociedade Vril já está atrás desses objetos, os integrantes da Sociedade Tully ficam apreensivos por mais informações e por saber onde seria possível encontrar esses bastões. Não tendo maiores informações, a reunião é encerrada, né, e os membros da sociedade vão para as suas casas para fazer pesquisas e pensar mais sobre o assunto. Naquela mesma noite, 2 acontecimentos acabam contribuindo para a pesquisa sobre os bastões de Thor. O primeiro é um sonho de David sobre o que ou como seriam os bastões de Thor. E o segundo é um acidente, e isso aqui é a minha cadelinha que ela está tentando brincar comigo. Não, mamãe tá ocupada. Gente, essa aqui é Gaia. Ela é a paixão de mamãe, né? Tchau. Bom, como eu estava dizendo, o outro acontecimento é um acidente envolvendo 2 membros da Tully Brasil. Um deles é Gabriela, né, a ex-sacerdotisa da Sociedade Vril, e o outro é Gabriel, que até então a gente tinha tido pouco contato com ele, mesmo no primeiro livro. Bom, nesse acidente, infelizmente, os 2 companheiros da Sociedade Tully chegam a morrer. E antes de morrer, Gabriela consegue falar algumas frases para Maia que acabam contribuindo para a pesquisa que ela já vinha fazendo com David. No começo, as frases que Gabriela diz parecem sem sentido, mas Maia, com sua mente super desenvolvida, acaba juntando as peças. A partir do que Gabriela diz a Maia, Maia sente uma curiosidade de conhecer o apartamento de Gabriel, que foi o outro membro da Tully que morreu junto com Gabriela. E eles recebem a autorização do irmão de Gabriel, né, Júlio, um irmão gêmeo, e vão até esse apartamento. No apartamento de Gabriel, os 4 amigos, Maia, David, Armando e Ana, encontram várias pesquisas relacionadas à energia Vril, relacionada a nazistas que teriam se exilado no Brasil e na Argentina, e também uma pesquisa que deixa todos curiosos sobre o alto índice de gêmeos idênticos na região de Cândido Godói, no sul do Brasil. Nessas pesquisas, Gabriel tentava, estabelecer uma relação entre esses 3 aspectos. E é também no apartamento de Gabriel que os 4 amigos acabam encontrando os bastões de Thor, e é exatamente a partir desse momento que a história vai começar a se desenvolver de fato. Aí vou tentar não dar spoiler, mas o grupo vai descobrir que agora o objetivo não é apenas proteger os bastões de Thor e manipular a energia Vril, mas que os bastões estão ligados a outros objetos sagrados e a outras dimensões. Um desses objetos sagrados é a Arca da Aliança. Para quem não sabe o que é a Arca da Aliança, é aquela arca criada no Velho Testamento para colocar as tábuas dos 10 mandamentos. E a partir de então fica difícil não dar spoiler, porque aí os acontecimentos vão sendo em cadeia, né? Se já eram antes, agora
que é mesmo, né? Todos um vão depender do outro e a forma como eles são escritos é bem interessante, a forma como a gente vai descobrindo esses acontecimentos é muito interessante, então eu não vou contar mais nada da história para evitar qualquer spoiler. Então eu vou falar dos personagens. De personagens novos, nessa história a gente vai ter Júlio e Ricardo, né? Porque Gabriel e Gabriela, a gente conhece um pouquinho deles no primeiro livro. E de personagens novos mesmos, a gente só vai ter Júlio e Ricardo. Os dois entram na história após a morte de Gabriel e Gabriela. E também ambos são descendentes de alemães. Júlio é irmão gêmeo de Gabriel, como eu já falei, e é um homem calmo, por certas vezes misterioso, e também é muito ligado ao dinheiro, ao contrário do seu irmão. Já Ricardo é um oficial de polícia e é extremamente sarcástico e irônico. Isso acaba irritando os personagens principais. Também ele não passa nenhuma confiança para Maya e David, principalmente. Não minto, também aparece outra personagem no meio da história, mas a passagem dela é bem rápida, tanto que agora eu não me lembro exatamente o seu nome. Eu vou colocar aqui no vídeo, quando eu for editar. Mas é bem rápida a passagem dela na história. De resto, todos os outros personagens já haviam aparecido na série. E eu acho que as características de cada personagem foram bem preservadas, o que mostra que eles foram bem construídos, né? Que às vezes me chateia você estar lendo uma série, no primeiro livro determinados personagens agem de uma maneira e no segundo livro eles agem de forma que é totalmente incoerente com o que aquela imagem que você tinha do personagem. E eu achei que isso não aconteceu no livro, os personagens continuam com suas características bem fortes, bem marcantes, e foi um ponto que me agradou muito. O núcleo principal é Maya, David, Armando e Ana, apesar dos protagonistas serem apenas Maya e David. Mas eu incluo Armando e Ana no núcleo central porque eles sempre estão presentes, eles sempre estão juntos com Maya e David, então eles complementam os dois protagonistas. Maya continua sendo uma das minhas protagonistas preferidas de longe. Por quê? Porque Maya não é aquela mocinha frágil, como eu já falei no primeiro livro. Ela é uma mulher independente, bem resolvida, além de ser inteligente, tem atitude. Boa parte do que acontece no livro aqui é ela que toma a frente e isso me agrada muito, né? Fora as brincadeiras que ela faz no meio de qualquer situação. David continua sendo inteligente, charmoso, calmo, né? Acalmando os ânimos, enquanto Maya desembesta na história. Porque o que eu digo com desembesta? Porque é muito rápido, assim, o pensamento de Maya é muito rápido, ela dá aquele ritmo rápido à história, né? E às vezes no meio daquela agitação toda, né, causada pelos pensamentos de Maya, ela simplesmente vai recebendo, né, os downloads que ela diz e vai expondo suas opiniões e o que ela vem pensando, o que ela vem complementando, né, de coisas que já tinham sido discutidas e de maneira muito rápida. E David vem com suas opiniões, né, e passa aquilo assim de uma maneira calma e vai acalmando a narrativa. Por isso que eu acho que eles combinam muito. E também outra coisa que ainda continua me agradando em David é que ele é bem misterioso, né? Você nunca sabe o que David está pensando exatamente, o que ele fez exatamente. Ele continua sendo um mistério, por mais que no final, sem dar spoiler, a gente vá descobrir uma coisa sobre ele. Armando continua sendo um dos meus personagens coadjuvantes também preferidos. Por quê? Porque ele é a parte inocente da história. Quando eu digo inocente, eu não digo que ele seja bobo, não. Muitas coisas ele percebe antes que os outros. Armando é um cara super inteligente. Nesse livro aqui eu acho que ele teve mais espaço e eu gostei muito. Gostei da relação entre ele e Maya, porque ele é o núcleo cômico da história, né? Ele, Ana e Maya também. David quase não faz brincadeiras nenhuma. E Maya é muito descontraída, faz muitas brincadeiras e
deu certinho com Armando. Eles tinham que ser amigos de qualquer maneira, porque é uma dupla super engraçada. Mas como eu vinha falando, Armando, ele é mais inocente, porque a maneira como ele vive aquelas situações é de maneira mais inocente. Ele lembra certas vezes uma criança, principalmente quando tem comida envolvida. E isso é muito engraçado. Quando ele vê a Ana mexendo em alguma coisa, ele já olha pra ver se é comida e ela, não, não é de comer. Eu me acabo de rir. Ana é a esposa de Armando, melhor amiga de Maia. E ela é uma bióloga, né, doutora em biologia. E é super inteligente também. Eu gostei muito que ela ganhou mais espaço nesse livro. No primeiro livro, ela sempre ficava cuidando de alguma coisa pendente que Maia havia deixado. E eu gostei muito nesse livro, que por mais que ela ainda faça esse papel de ali estar sendo companheira de Maia, sempre ajudando Maia, cuidando da filha de Maia, Suri, e enquanto Maia precisa resolver coisas importantes, por mais que isso tenha acontecido, agora ela participa ativamente das reuniões na Tule, das descobertas, das pesquisas, dos momentos de aventura, e isso foi algo que eu gostei muito, porque a personagem é também muito legal. E uma parte que eu achei muito legal, gente, que eu dei gargalhadas, assim, e é um capítulo que ele é imprescindível para a história, assim, é crucial, que é quando eles descobrem algumas pesquisas, o que significa algumas das pesquisas de Gabriel e relacionam com outras coisas que eles já vinham estudando. E esse capítulo é onde tem uma reunião da Tule, onde Armando expõe tudo que ele tinha descoberto. E ele expõe de uma maneira tão engraçada, gente, que você vai pegando tudo aquilo. E são coisas difíceis, isso é coisa a ver com química, com física. Mas é passado isso de uma forma tão leve pra gente, com o bom humor de Armando, que eu bolei de rir. E algo que eu não poderia deixar de falar aqui é sobre a relação entre Maia e David. Gostei muito que eles já estão numa fase bem madura, por mais que tenha alguns conflitos entre eles, mas a história não fica centrada apenas no romance deles, né? Fala sobre o romance dele de uma forma muito bonita, mas existem outras coisas por trás e é isso que deixa a história interessante, não deixa aquele mela-mela. No vídeo que eu fiz pro primeiro livro, eu reclamei que no final do livro faltou uma pitadinha a mais de romance, né? Que a gente tinha tido no decorrer do livro, e no final eu achei que faltou um pouquinho e ela não deixou isso acontecer nesse livro aqui. Mas também não exagerou, o que foi bom. Como eu já falei, eles estão naquela fase bem adulta da relação, e eu acho que não é spoiler. A gente vai saber isso logo no segundo capítulo, e acho que não é spoiler. Eles estão casados, né? Os dois têm uma filha, Suri, mais ou menos na metade do primeiro livro, eles têm uma filha juntos. E isso não é spoiler porque até então não tem nenhuma relação com a história principal, né? Além de que isso une os dois ainda mais. E eu gostei muito, eles estão bem resolvidos, criando a filha, dedicando totalmente às pesquisas da Sociedade Tule, né? Todos os 4 personagens principais deixaram seus empregos, Maia e Ana, porque onde elas trabalhavam não era um lugar legal, né? Era a sede da Sociedade Vril, e elas não sabiam, e quando elas descobrem, elas começam a ser perseguidas, né? E elas acabam deixando o trabalho. Armando e David eram donos de uma rede de restaurantes, e aquilo tomava certo tempo deles, e eles acabam vendendo essa rede de restaurantes, por mais que Armando ainda seja o cozinheiro oficial do grupo. Então, eles estão totalmente dedicados às pesquisas da Sociedade Tule, a todas as viagens que precisam fazer, né, para encontrar certos objetos sagrados, a todas as aventuras, estão em tempo integral naquilo ali. E estão em tempo integral também juntos. E eu achei legal como a relação dos dois está até esse ponto. Também achei legal a relação de Ana e de Armando, né? Que eles também estão casados e é bem legal os dois, Armando e Ana é amor. Falando em geral do livro, eu gostei muito do livro. Achei a história bem construída, como sempre, tem muitas aventuras, apesar de eu ter achado que nesse livro aqui tem mais aventuras que no primeiro.
Tem romance, como eu já falei, na medida certa, sem exageros. Tem muitos mistérios. Se vocês assistiram o primeiro vídeo, viram que eu enchi de post-it o meu livro. Eu acabei tirando, porque alguns dos post-its eram marcações que eu tinha feito para fazer o vídeo, outros eram coisas que eu gostaria de pesquisar e que eu já pesquisei. E naquela época, gente, eu estava muito interessada pelos assuntos que esse livro traz, né? Essa série traz. Ainda me interesso, mas naquela época eu estava no começo do interesse, né, sobre esses assuntos, e eu estava muito empolgada. Eu saí marcando tudo que eu precisava pesquisar depois e foi bem legal. Então, esse livro aqui também tem muitas informações, mas se vocês perceberem, eu fiz poucas marcações em comparação às marcações que eu fiz no primeiro livro. Em parte porque eu já sabia de muita coisa, já tinha pesquisado sobre, coisas que faz relação já no primeiro livro, eu já tinha pesquisado sobre, já tinha assistido vídeos, documentários, então eu não precisei, muitas coisas aqui eu não precisei marcar para pesquisar, né, depois. Também porque dessa vez a autora escreveu de uma forma muito leve. Os próprios personagens eles explicam. Já acontecia isso no primeiro livro, eles já explicavam certas coisas assim mais difíceis, certas informações mais difíceis. Mas nessa aqui quase todas as informações são explicadas no próprio texto. Às vezes numa das conversas mais difíceis, um dos personagens não entende e dizem: "Ah, não entendi, pode explicar de novo? Vocês podem falar minha língua? Ah, boiê agora." E aí os outros explicam de forma bem fácil e sem fugir da narrativa, sem aquilo parecer artificial. Algo que eu reclamei no primeiro vídeo que eu fiz para essa série, que tinha me incomodado no começo do primeiro livro, mas que agora não me incomodou nem um pouco, foi o fato da autora não utilizar travessões para indicar as falas dos personagens. Ao invés disso, ela bota aspas, né? Bota as falas dos personagens entre aspas. E isso não me incomodou dessa vez. Eu achei até legal que ela não mudou a sua maneira de escrever. Ficou a maneira dela, né? Uma marca dela. Então eu gostei que ela tenha mantido. Algo que me incomodou desta vez foi a revisão do livro. O livro é bem escrito, tá? Questão de coerência, coesão. A autora é muito culta, mas passou alguns erros de digitação, certo? E no primeiro livro foi com menos frequência que isso aconteceu. Mas nesse livro aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, mas as marcações laranja são as que eu encontrei erros de digitação. Por exemplo, lugares com palavras repetidas, como nesse trecho aqui. Sim, princesa, mas o objetivo de Hitler era chegar nesse nível para ter esse homem neótico sob seu comando e povoar a terra com ele. Então, tem algumas passagens que tem palavras repetidas, outras passagens que tem palavra faltando. Como no trecho que eu li pra vocês, eu precisei cortar o trecho porque eu não sei o que tinha depois daquilo, né? Aquele trecho que eu li, que eu coloquei no começo desse vídeo, é bem maior e teria sido bem mais legal, mas acabou que ficou faltando uma palavra aqui e eu não sei como estava, né, no original da autora. Então, aqui quando ele fala, são objetos voadores, discos voadores de cor escura, metálica, senhor, com suásticas desenhadas na parte superior. Na parte de baixo, avistamos 4 círculos, um maior, ao, e 3 menores. Um maior, ao, certo? Então, aconteceu isso algumas vezes. Eu acho que esse livro aqui, para uma segunda edição, né, uma segunda tiragem, merece uma revisão mais apurada, certo? São coisas assim, não são coisas exorbitantes, né, mas que atrapalham, de certo modo, incomoda o leitor. Eu acho que esse livro aqui, a história, tudo merece uma revisão melhor. Outra coisa que me incomodou foi que o cachorrinho de Maia sumiu. No começo da série, Maia tinha um cachorrinho, um chihuahua. E a gente não sabe onde foi parar esse cachorrinho. Talvez Suri seja alérgica a animais, não sei. Pode ser. É uma saída. Mas o cachorrinho sumiu, é isso que eu tenho pra reclamar. E seria legal, né? Eu gostava da relação de Maia com ele no começo do primeiro livro. Bom, no mais, a minha opinião é que esse livro é muito bom. Eu tinha gostado muito do primeiro livro.
Na verdade, eu ainda gosto muito do primeiro livro. Eu não sei dizer qual é o melhor. Uma resenha... Agora eu não me lembro mais o canal. Se eu encontrar o canal do menino que eu vi a resenha, eu deixo o link aqui embaixo. Ele dizendo que gostava mais do segundo livro. Num vídeo da autora também, de apresentação do livro, ela disse que esse aqui é o preferido dela. Mas eu, sinceramente, não sei. Eu acho que os dois livros, os temas são parecidos. Aqui tem uma aventura, se eu não me engano, é no Peru. Peru, Chile. Não, agora eu não lembro mais onde era. Qualquer coisa eu deixo na descrição do vídeo. E foi bem legal aquela aventura. Mas aqui também achei legal as aventuras. Achei legal que a aventura culmina na Serra do Roncador, né? Aqui no Brasil. E eu achei legal que tenha sido aqui no Brasil. Porque a gente já lê tantas histórias acontecendo em outros lugares do mundo. E é legal a gente ter uma história boa acontecendo aqui no Brasil, né? Se passando no Brasil. E... bom, em geral, gente, eu gostei do livro, eu recomendo. Como eu já falei, tem muito romance, muita aventura, muita ação, mistério, muitas informações sobre física, sobre história, sobre a história que realmente não entrou na grande história. E é isso, eu recomendo o livro. Recomendo que você leia os dois livros, porque os dois livros são legais. Eu não sei dizer qual é o meu preferido, apesar de nesse aqui eu ter achado ele mais eletrizante, né? Ele prende mais você do que o primeiro, não que o primeiro não tenha prendido. Mas é isso que eu tenho a dizer. Fica a dica de dois livros excelentes. E os meus livros, gente, eu ganhei de parceria com a autora. Eles são autografados com dedicatória. Maria Pereda é uma pessoa muito especial. E como eu disse, fica a dica de dois livros de literatura brasileira muito bons. E é isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, de ajudar a compartilhar, de se inscrever no canal, gente. O meu canal ainda é muito pequeno, eu tenho mais seguidores no Facebook, mas no canal é bem menos. Então não se esqueça de se inscrever no canal, assim você recebe os novos vídeos. E é isso, um beijo pra todo mundo e até a próxima!